Meus amigos, minhas amigas, boa tarde para vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bem. Como já havíamos planejado, junto com representantes das diversas nações indígenas do Ceará, minha pastoral indigenista, pessoal ligado à missão Tremembé, todas as pessoas que participaram daquela reunião, nós resolvemos escolher esta data, 20, praticamente um mês antes da semana dedicada às nações indígenas, né? Dentro da programação foi indicado o nome do professor Dalmo Dallaire, que já encontra com a gente, para que ele pudesse nos assessorar nessa discussão em torno da política indigenista oficial no Brasil e suas consequências. O professor Dalmo, exatamente às 15 horas, estava desembarcando no aeroporto e está aqui conosco para nos auxiliar nessa discussão tão importante para essa luta que a gente desenvolve há algum tempo no sentido de efetivar e garantir a demarcação das terras indígenas aqui no Ceará. Então gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa o nosso convidado e amigo, que sempre se colocou disponível para as nossas solicitações, nosso querido professor Dalmo de Abreu Dallaire, titular da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor Dalmo. Gostaríamos também de convidar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado Mário Mamede, para que também pudesse compor a nossa mesa de trabalho. Doutor Adonis Coutinho, representando o IDAS. Isso, IDAS. Agora tem um nome aqui que não é em português, e se eu pronunciar errado, por favor, pode corrigir. Bom, representando a FUNAI, o senhor Hiroshi, é isso mesmo? Hiroshi, pronto. Hiroshi, senhor Hiroshi, por favor. Isso. É assim mesmo que pronuncia? Hiroshi? Isso, tudo bem. Obrigado, Hiroshi, pela sua presença. Pode ficar aqui ao lado, do outro lado, como achar melhor. Convidamos também o vice-cacique dos Tremembé, ele que veio devidamente assim com a performance de representação das nações indígenas. Então nós escolhemos o vice-cacique João Venâncio dos Tremembé para que ele fique aqui na mesa representando as 4 nações indígenas. Convidamos também o padre Lino, é o coordenador do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese, para ficar com a gente aqui na mesa de trabalho. Isso a gente preenche a mesa, mas temos que registrar a presença. Nós gostaríamos de trazer muito mais gente para aqui. O ideal é se a gente pudesse ter o dobro de cadeiras. Mas vamos registrar a presença de pessoas e entidades que vieram aqui com a sua presença a brilhantar esse debate tão importante. Vamos registrar, por exemplo, a presença do nosso querido deputado estadual do Partido dos Trabalhadores e representando a Comissão de Meio Ambiente, deputado João Alfredo. Vamos aplaudir o João Alfredo. Foi sempre um companheiro dedicado à causa das nações indígenas. Obrigado, João, pela sua presença aqui. Registramos também a presença do nosso companheiro também de bancada, vereador José Maria Pontes, do PT, que está aqui com a gente. Obrigado, Zé, pela sua presença. Representando a Casa da Memória, Francisco Edmar Oliveira Júnior. Obrigado, Francisco, pela sua presença. Pastoral Indigenista, doutor Aécio. Aécio, obrigado, meu querido, pela sua presença. O Aécio, da Pastoral Indigenista, que também sempre
articula conosco essas iniciativas. Representando do SERES, né? Daniel Reck, é isso? É isso mesmo? Daniel, fica de pé aí, Daniel, o pessoal te conhecer. Quem é o Daniel? Isso, prazer, Daniel, obrigado pela sua presença. Associação de Moradores do Iguape, José Diniz, cadê o José Diniz? Tá, Daniel, obrigado pela sua presença. Missão Tremembé, representando a Missão Tremembé, José Martins, cadê o José Martins? Valeu, José Martins, obrigado. E a Maria Amélia. Maria Amélia, obrigado, Maria Amélia, pela sua presença. Agora eu pediria ao Neide que pegasse o nome de mais algumas pessoas que eu estou vendo por aí que ainda não foram constadas aqui da nossa lista. Estou vendo aqui o Padre Chico, lá do Palmeiras. Padre Chico, obrigado pela sua presença, meu irmão. Padre Chico também como batalhador dessas causas populares, dos excluídos, está sempre com a gente nessa luta. Eu pergunto, mais alguma entidade ou alguma pessoa que não foi destacada aqui nessa audiência e gostaria de levantar o braço e se identificar, por favor, fique à vontade, não, ninguém se sinta excluído dessa audiência. Vai, meu irmão. Ótimo, vai passando aí pra gente. Se tiver alguém, por favor, a Almeida está recolhendo aí a relação, a gente registra posteriormente a presença. Bem, receba aqui um fax da Procuradoria da República no Ceará. Senhor vereador, lamento não participar da palestra do professor Dalma Abreu da Lara em virtude de compromisso perante a Justiça Federal. Agradeço honroso convite, esperando que o debate induza urgente solução da questão indígena. Lino Edmar de Menezes, Procurador Regional da República. A gente agradece a justificativa do Procurador Regional da República, doutor Lino. Também nos envia aqui um fax, vereador Duval Ferraz. Agradeço o convite para a audiência pública nessa Câmara, etc. Em possibilidade de comparecer em face de estar com a audiência previamente marcada neste fórum para o mesmo horário. O doutor Agapito Machado, juiz federal da 4ª Vara no Ceará. Justificando também a sua ausência. Pode estar me chegando nas mãos aqui, representando a Central de Movimento Popular, Zé Maria Tabosa. Cadê o Zé? Levanta aí, Zé, o braço, fique em pé. Aí, Zé. Presente, Zé Maria. Muito bem. Qualquer outra entidade que não tenha sido registrada a presença, eu pediria que desse o nome ao Neide e posteriormente a gente registre. Meus amigos, nós vamos... São 4h15. Eu estou querendo já estabelecer com vocês o teto e os tempos de falações para que a gente possa organizar a audiência de uma forma que no final nós possamos ter todas as pessoas que começaram possam chegar até o final da audiência. Fica chato a audiência terminar com 5, 6 pessoas. Então, para perguntar o seguinte, o teto da audiência. Até que hora todos podem permanecer aqui sem prejuízo de ninguém? 4h15. Dá para ir até 5h30? Tá bom até 5h30? Quem concorda, levante o braço. Com o teto aí de 5h30. 17h30. Ok? Parece que quase unanimidade. Alguém discorda dessa proposta? Não? Manter esse segmento. Então nós vamos ter aí 1h15 para a audiência. O deputado Mário Mamede está comunicando que vai ter que se retirar. Pedir desculpa, né? E comunicando que vai ter que se retirar um pouquinho antes. Às 4:45 deve estar se retirando. Não é isso, Mário? Então, pela nossa programação, Leite, você tem aquela programação na tua mão, datilografada? Isso. Parece que vão falar 6 representantes das nações indígenas, não é isso? Cada um com 3 minutos cada, não é isso? Ficou programado. E logo depois nós passaremos a palavra ao professor Dalmo da Lara, que terá, nós conversamos enquanto vimos no aeroporto, ele disse que 30 minutos era suficiente para ele fazer a sua exposição. Então nós vamos chamar os 6 representantes das nações indígenas, cada um vai ter 3 minutos, dá um total de 18 minutos. Depois nós teremos 30 minutos com o professor da Lara, acho que é 17h05 mais ou menos, estaremos terminando as falações. Depois vamos abrir para inscrições de 3 minutos, aquelas pessoas que quiserem também se pronunciar. Tá bom assim? E às
17h está terminando. Vamos ver se 17h25 a gente deixa 5 minutos para os encaminhamentos finais. Tá bom, sim, gente? Então, pela ordem de inscrição aqui, vamos convidar, representando a nação Tremembé, Francisco Marcos do Nascimento. Francisco, 3 minutos, meu irmão, para as suas considerações. Entendeu, Francisco? Meus amigos e minhas amigas, companheiro parlamentar que se encontra aqui nessa tribuna, hoje nós estamos realizando essa assembleia, este ato aqui, para nós debater sobre a discriminação dos nossos povos indígenas no estado do Ceará, mostrando o que está acontecendo sobre a demarcação de terra prejudicada pelo seu Nelson Jubim, o ministro da Fazenda e o presidente da República, para você ver como é que acontece a desincompetência desses povos, que assumem o poder e não são capazes de administrar o que está na realidade. O direito destes povos estão assegurados na Constituição de 1988, no artigo 231 a 232, que está assegurado as garantias das terras dos povos indígenas no estado do Ceará e em todo o continente do nosso Brasil. E hoje, o senhor ministro da Justiça, seu Nelson Jubim, mas seu Fernando Henrique Cardoso, quer de respeitar o direito destes povos que estão assegurados na Constituição Federal. E hoje nós estamos aqui porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui, né, na Câmara dos Vereadores, está acontecendo em todo o Brasil, essa assembleia, junto destes povos juntos, para debater a discriminação do que está acontecendo do senhor presidente. Não é só aqui em Fortaleza, está acontecendo em toda a região. E a partir do dia amanhã, 21, está deslocalizando as comissões de Tremembé, Tapeba, Genipapo Canindé, Pitaguari, os Canindé, os Calabás, para Brasília, fazer mobilização, para nós assegurar os nossos direitos que está garantido desde muitos tempos na Constituição de 1988. Que isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Os governantes que tomam uma cadeira de poder para garantir o direito dos povos indígenas, o direito do sofredor, o direito do negro, o direito do movimento sem terra e etc. Quando eles assumem uma cadeira, eles querem tocar fogo, porque tem o poder na mão, querem tocar fogo em cima de todo mundo. E, para todos ficarem cientes, aqui nesse pedaço de chão que nós estamos pisando, os primeiros habitantes eram os nossos povos indígenas, os nossos avós, os nossos tataravós com seus costumes, suas tradições. Aquele povo faltaram, mas hoje tem nós para assumir o canto daquele pessoal com as nossas mesmas tradições, o mesmo costume. Nós não vimos, e nem nunca subimos, nem nunca um dos nossos antepassados passou para nós que o nosso superior tinha descido lá de cima para render um palmo de terra, uma légua de terra a qualquer um dos fazendeiros. E nem nunca no mundo deixou uma balança para pesar a terra para nenhum dos fazendeiros. E hoje os povos lutam pelos seus direitos. E daí o que é que está acontecendo? Nós temos aqui a presença do seu Dalmo Dalaro, que vai dar mais orientação e debater mais um pouco sobre o decreto do famoso presidente do povo aí que elegeram ele para sentar numa cadeira para ganhar a custa do povo e botar dinheiro no bolso. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado, Francisco, que obedeceu rigorosamente aos 3 minutos que nós avisamos e deu o seu recado de uma forma bem clara e simples. Pediria ao Neide que fosse anotando aí as pessoas e entidades para a gente registrar aqui a presença e agradecer a todos. Então vamos chamar o segundo representante agora dos Tapebas, a Raimunda Rodrigues Teixeira. Raimunda, 3 minutos para você, minha querida. Dirá de todos os estados, de todo município, porque isso aí é uma discriminação muito grande, é uma vergonha mesmo, como o João Venâncio disse, né, um desrespeito sobre os povos indígenas, porque os povos indígenas, eles merecem respeito, eles merecem o direito deles, eles merecem um pedaço de chão para morarem, para trabalharem, para preservar a sua cultura, preservar a saúde e a educação. Isso nós não estamos tendo, nem os índios do Ceará estão tendo esse direito, porque está sendo tirado. Os políticos poderosos dentro daquele município de Calcaia são os primeiros a discriminar os índios. E os índios
com essa toda discriminação e com esse decreto que o Nelson Jobim fez contra nós povos indígenas, a nossa situação de todos os índios a piorou. Porque quem tiver terra no poder dizendo que são os donos, eles vão ter o poder na mão de não ser mais demarcada nossas terras. Isso nós não queremos, isso fica muito ruim para nós. E por isso eu quero pedir, como índia e a representante dos Tapeba, que esse povo que se acha tudo hoje aqui, nessa Câmara dos Vereadores, que faça um jeito de as terras dos povos indígenas ser demarcadas, para eles terem a sua moradia, a sua sobrevivência, tranquila e sossegada, sem nenhuma discriminação. E com o maior respeito que isso que nós merecemos. Nós estamos lutando por o nosso direito, nós não estamos tomando nada de ninguém. Nós queremos o que é de direito e o que é nosso. E meu muito obrigado para vocês todos. Obrigado, Raimundo, e parabéns. Você exatamente em 3 minutos deu o seu recado na nossa audiência. Vamos convidar agora o representante do Pitaguari, nosso companheiro Francisco Daniel Araújo da Silva. Francisco não veio, então vamos agora ao Genipapo Canindé, representado pela nossa querida Maria de Lourdes da Conceição. Também não chegou. Tudo bem, vamos adiante. Está aqui Canindé, né? José Maria Aratuba, né? Aratuba isso aqui? Canindé de Aratuba, exatamente. José Maria dos Santos. Cadê José Maria dos Santos? Ah, muito bem. José Maria Pereira dos Santos, aí, Zé? Isso, Zé, 3 minutos aí para você, Zé. Dá o seu recadinho aí pra gente, fazer as suas considerações. Companheiros, eu hoje estou aqui nessa Assembleia, reivindicando, me representando. Baixa um pouquinho o microfone, isso. Pode baixar, isso aqui. Representando nós, Canindé, em Aratuba. Desculpem. Nós. Problema. Pode falar. Eu me representando eles, uma pessoa lá, companheiro deles, nosso, e reivindicando uma área de terra que nós temos lá, vem de muitos tempos, aonde nossos avô, bisavô, nossos pais viveram, e nós hoje, mais novos, estamos vivendo, e estamos também com elas, pedindo assim um apoio de todos que temos uma área, esta área que está atrás de acontecer um problemazinho bem pouquinho, mas são coisas que nós estamos com a fé grande de resolver, nossas terras indígenas, e nós estamos hoje se reconhecendo nela, que pelos nossos pais que já morou, nossos avós, nossos bisavós, que tudo viveram nela, e nós vivemos dela, nós vivemos na terra, se alimentando na agricultura, com milho, fava, feijão, hortaliça. Hortaliça a gente chama a tomate, a cenoura, o pimentão, a beterraba, repolho e caça do mato. E é o mocó, é a juriti, é o tamanduá, o punaré, a girita, tudo são os caças que nós conhecemos lá, que nós se alimentamos com elas. E estamos hoje com essa fé, com esse direito, que ela é nossa mesmo, e vamos lutar para frente, se Deus quiser, para nós continuar. Eu hoje que estou com 53 anos, e já estou com a fé que meus filhos ainda vão continuar nelas há muitos tempos para frente. Eu peço desculpa que só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado ao Zé Maria. Também agradecer pela colaboração em relação ao tempo. Ele obedeceu rigorosamente 3 minutos. Agora, para falar em nome da articulação e organização dos povos indígenas de Minas e Nordeste, Antônio Ricardo Costa. Cadê o Antônio? Está aí o Antônio.
representando essa vasta região de Minas e Nordeste. Eu quero parabenizar aqui os companheiros do PT, né, que são o pessoal que tem a iniciativa de fazer essas audiências sempre com os povos indígenas. Inclusive também sou petista, sou filiado ao PT, e quero parabenizar também aqui o Dr. Dalmo Dallaire por ter aceito o seu convite, esse convite maravilhoso para a gente debater sobre as terras indígenas, sobre o decreto 1775. Esse decreto foi um decreto que trouxe muito prejuízo para os povos indígenas do Brasil. Quero ressaltar também que o Brasil é o país dos contrastes, né, onde que os próprios índios lutam pelo que tiver seu, porque os nossos antepassados viveram nela sem precisar brigar. Com a invasão dos europeus, está aí a luta. Os índios reivindicando suas terras, nós reivindicando nossas terras, coisas que foram nossas no passado. Eu acho isso uma incompetência do presidente da República, desde o Fernando Collor de Mello, que garantiu na Constituição de 88 que ia demarcar essas terras durante os 5 anos. E até agora não foi demarcado nenhum terço dessas terras. Por isso, companheiros, eu aqui estou solidário a todos vocês que estão aqui presentes, nosso deputado João Alfredo, que também é um grande lutador por essas causas, por a causa indígena, dos sem terra, do negro, dos povos excluídos, né? Nós somos excluídos na realidade. Quero dizer para todos que estou representando aqui o Capuíbe e que o governo está preocupado, está mandando o Jorge Jubim para os Estados Unidos para querer dizer lá ao povo que o decreto não traz prejuízo para os índios. Ele quer convencer as autoridades, porque as autoridades internacionais ficam sabendo que todo esse decreto aí prejudica o nosso direito. Então eu acho isso, essa audiência pública que está acontecendo aqui hoje, inclusive está acontecendo esse movimento em todos os estados do Brasil, né, que está acontecendo dia 22, que é amanhã na Paraíba, dia 24 vai ter na Bahia, e nós estamos viajando amanhã, Itapeba, Tremembé, Itaguaí, Papo Canindé, esses 4 povos estão indo representar o Ceará sobre o decreto 1775 que vai acontecer em Brasília, a partir do dia 21, dia 24 de março desse mês, né? Então, eu quero dizer para todos também que sou do Itapeba, sou representativo do Itapeba e represento o Capuíbe e Apuíbe a nível de Brasil. Muito obrigado. O Antônio Ricardo, então, faz as suas considerações. A gente agradece também o respeito ao tempo, assim colaborando para que a gente consiga atingir o teto que nós estabelecemos. Olha, gente, aproveitando aqui a chegada ali da minha amiga lá da Unifor, Sandra, né? Sâmia. Olha, a Sâmia, inclusive, os professores da Unifor, eles estão organizando hoje à noite, né, Sâmia? Um debate sobre essa mesma questão, uma palestra, um debate do professor Dalmo Dallaire, essa mesma questão de higienista, hoje às 20 horas, no auditório da Unifor. Não é isso? É isso? Na biblioteca. Na biblioteca, o auditório perto da biblioteca. Tá bom. Tá bom, gente? Então, quem tiver condições de comparecer também ao Unifor, teremos um grande debate. E eu estou sabendo também que o João Alfredo estava me dando informação há pouco tempo, né, João? Você está organizando também uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Você já tem uma data, João? Definir com o pessoal. Vai definir ainda. Então o João Alfredo vai definir ainda com... Mas é no dia do índio. No dia, na dia 19 de abril, mais ou menos. 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Então, gente, essa programação é importante a gente ir comparecendo para dar continuidade a essa luta, né? Uma luta que acabou aqui agora. Ela vai ter os seus desdobramentos com essa viagem que o Antônio anunciou aqui, que vai fazer junto com alguns companheiros para Brasília, né? Essa audiência que o João vai promover através do seu mandato lá na Assembleia, lá na 17, 18 e 19 de abril, né? E uma audiência com o governador, que nós estamos lutando ainda para marcar essa audiência, e vamos ver uma série de desdobramentos que vai se dando nessa luta. E hoje à noite, esperamos que todos prestigiem lá a iniciativa dos companheiros da Unifor, que está promovendo esse grande debate lá naquela universidade, com a presença do professor Dalmo Dallaire, com esse mesmo tema da demarcação das terras das nações indígenas. Bem, completado esse primeiro momento, a gente, antes de passar a palavra ao doutor Dalmo Dallaire, ele vai dispor de 30 minutos, a gente vai registrar também uma representante da vereadora Rosa da Fonseca, o Haroldo. Cadê o Haroldo? Levante o braço, é Haroldo. Isso, Haroldo representa então a vereadora Rosa da Fonseca, pode comparecer. Representando também a DUFT, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, esse grande batalhador, que é o professor Pinheiro, Francisco Pinheiro, do Departamento de História, companheiro de luta lá na universidade. Obrigado, Pinheiro, pela sua presença. Olha lá o Pinheiro aqui com a gente, dando essa força aí às nações indígenas. E também o grupo de pesquisa da Universidade Federal, Kleber Saraiva. Cadê o Kleber?
Levanta aí, Kleber, tua mão aí. Obrigado, Kleber, pela sua presença, meu irmão. E a Rosilane Gomes. Cadê a Rosilane? Rosilane, obrigado pela sua presença, querida. Ah, tá chegando aí o pessoal representando do Genipapo Canindé. Levante o braço aí pra gente. Genipapo Canindé tá chegando aí. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Então, vamos passar a palavra ao professor Dalmo de Abel Dalari, que vai, ele inclusive achou interessante que vocês falassem antes, né, professor? Para que ele pudesse ouvir um pouco uma análise assim, da realidade, através dos representantes das nações. Eu creio que agora ele vai falar com muito mais, né, profundidade, porque ele vai partir também da nossa realidade. O professor Dalmo Dalari pode usar a tribuna, que é um microfone um pouco melhor. Então, gente, vamos aplaudir. Presidente, vereador Durval Ferraz, queridos amigos, quero, antes de tudo, dizer a minha grande alegria por estar aqui hoje, nesta audiência pública, com vocês, para uma troca de ideias a respeito da questão indígena e a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil com os direitos dos índios. Eu queria, desde logo, dizer que é motivo de muita alegria estar aqui na Câmara Municipal, mas com deputados, padres, gente do Capuíbe, os índios e outras entidades, inclusive a FUNAI, presente aqui também, para a gente falar de um assunto que é de todos nós. E isso é que é muito importante que vocês saibam, que a gente saiba, que todo mundo perceba. E quando a gente fala sobre a questão do índio, nós estamos falando de uma questão que é nossa. O índio é brasileiro e eu sou brasileiro também. Então, assim como eu quero que o meu direito seja respeitado, eu quero que o direito do índio seja respeitado também. E é muito importante. E o que está acontecendo agora no Brasil é exatamente isso. Pessoas que têm uma posição muito importante no governo, pessoas que têm a obrigação de defender o direito de todos, pessoas que têm uma obrigação muito especial de defender os direitos dos índios, estão se colocando do lado errado, estão falando contra, estão fazendo coisas que prejudicam esses direitos, quando eles que deveriam fazer a defesa. Então, por isso é preciso que a gente denuncie, que a gente fale, que a gente explique, que se saiba exatamente o que está acontecendo. E eu quero também, desde logo, dizer uma coisa a vocês, de certo modo reforçando aquilo que já foi dito antes pelo Antônio Ricardo, pelo João Venâncio, que disseram isso. Nós estamos aqui reunidos numa audiência pública da Câmara Municipal de Fortaleza, mas ao mesmo tempo, no Brasil inteiro, em muitos lugares, existe gente falando sobre o mesmo assunto. Existe gente fazendo reunião, discutindo, trocando ideias. Mas eu quero trazer mais uma informação a vocês. É que não é só no Brasil que existe gente defendendo o direito dos índios brasileiros. Na Europa, por exemplo, na Europa existe um parlamento, que é uma espécie de Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, ou Câmara de Deputados, mas que reúne deputados de toda a Europa. E há poucos dias, eles aprovaram um documento condenando o governo brasileiro. E dizendo isso, o governo brasileiro tomou uma atitude, assinou um decreto que prejudica muitos direitos dos índios, e nós exigimos que o governo volte atrás. Então é isso que a gente tem que pedir, a revogação do decreto 1775. Esse decreto não presta, ele é ruim, ele está errado, ele não se justifica. Então a única coisa que cabe fazer, que deve ser feita, é a revogação. Mas é importante saber isso, muita gente fora do Brasil já percebeu isso. Já percebeu, está pressionando o governo brasileiro, e eu tenho notícia de que o presidente da República está preocupado com isso. Está preocupado porque, se esse decreto não for revogado, vai atrapalhar os negócios do Brasil no mundo inteiro. Assim, para dar um exemplo para vocês,
Agora, os países do sul do Brasil, o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, fizeram uma união, que se chama Mercosul. E diz, bom, vamos fazer negócio todos juntos, porque assim todo mundo sai ganhando e é melhor. Então, em vez de só o Brasil ou um desses outros, vamos os 4 juntos, é o Mercosul. E eles querem fazer negócio com a Europa. Então foram lá, a Europa tem países muito ricos, que podem comprar muita coisa do Brasil, podem fornecer coisas boas para o Brasil. E o Parlamento Europeu já disse, está escrito num documento, que eles não vão deixar os países da Europa fazerem negócio com o Brasil, com o Mercosul, se não for revogado esse decreto. Então, isso tudo eu queria que vocês soubessem, para que vocês saibam que não estão sozinhos. Quer dizer, nós estamos juntos, às vezes a gente pode até ficar um pouco desanimado, dizer, mas nós somos tão pouquinhos, e eles são tão fortes, e eles têm o governo, eles têm poder econômico. E eu quero dizer para vocês, e com base na minha experiência, que se a gente for firme, se a gente mantiver a posição, se a gente sustentar aquilo que a gente acha que é justo, nós vamos acabar ganhando. Eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos ganhar. Agora eu queria dar uma pequena explicação para vocês sobre o que realmente está acontecendo. O que é esse decreto? Porque alguém pode perguntar, mas por que vocês são contra? O que é que esse decreto tem que é ruim para os índios? Então eu começo um pouquinho antes, lembrando isso, que de fato as terras do Brasil eram todas dos índios. Os índios foi que nasceram aqui, as terras eram deles. Aí chegaram os europeus. Chegaram os europeus, começaram a tomar a terra, começaram a matar os índios. E hoje, então, sobra muito pouco. Mas, felizmente, houve um momento em que os brasileiros acordaram e disseram, olha, agora chega, agora vamos respeitar os índios, respeitar as terras deles, o lugar onde eles vivem, de onde eles tiram os alimentos, onde tem os seus costumes, onde tem os pais, os avós, as pessoas enterradas. Então, esse lugar tem que ser respeitado, esse lugar é do índio. E foi desta maneira que se estabeleceu que o índio tem o direito de continuar na terra que ele vem usando há muitos anos. Então, esta terra é do índio. E é a própria Constituição que disse isto. Mas vocês sabem, e vocês sabem melhor do que eu, que muitas destas terras foram invadidas, ou estão invadidas. É o grileiro, é o latifundiário, é o minerador, é aquele que vai tirar madeira. E hoje tem gente até procurando outros vegetais, outras plantas para fornecer para os grandes laboratórios do mundo. Então o Brasil é muito importante pela sua mata, pelos seus vegetais, pelos seus animais, pela riqueza mineral que tem. E muitas destas coisas estão dentro da terra do índio. Mas a Constituição disse que a terra é do índio e essas coisas que estão na terra também são do índio. Então essas pessoas que invadiram, que estão na terra do índio, não têm o direito de fazer isso. Estão chegando aqui mais alguns companheiros. Parece que o vereador é da nação dos Pitaguari, lá de Maracanaú. Então vamos aplaudir aqui os nossos. Muito bem, o professor Dalari interrompe um pouco o seu pronunciamento para que o pessoal que está chegando aí possa se acomodar. Tem cadeira aqui, ó. Tem umas cadeiras aqui na frente, eles vieram. Chegaram ainda a tempo de ouvir as colocações sobre o decreto do presidente. Obrigado, meu amigo. Isso, vamos sentando aqui, ó. Muito bem. Tem outra cadeira aqui ainda, querido. Ó, dá para sentar aqui, ó. Tem outra aqui na mesa. Pode sentar aqui nessa cadeira da mesa, não. Isso. Então, muito obrigado aos Pitaguari, lá de Maracanaú, que estão aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Professor Alencar, não é isso? Está trazendo aí o pessoal. Ótimo. Então vamos... Tem mais alguma cadeira aí, não? Certo, tudo bem. Então vamos retornar então a palavra ao professor Dalari, para que ele continue com a sua exposição.
Bom, então eu estava explicando qual é a situação das terras. A situação das terras é que a Constituição disse que a terra que o índio ocupa é do índio, o índio é que tem o direito de usar, e o índio é que tem o direito de usar todas as riquezas que existem nessas terras. Mas tem gente que quer muito dinheiro, que quer muita riqueza, é gente muito ambiciosa, e que não tem respeito pelas pessoas, não tem respeito pelo índio, pela cultura do índio, é gente que só quer tomar as riquezas. E esse é um ponto que a gente está falando aí fora, explicando para os outros brasileiros, explicando para fora do Brasil, que o índio não quer a terra para ficar rico, o índio quer a terra para viver. Ele quer a terra para ter ali a casa dele, ele quer a terra para caçar, para pescar, para colher, ele quer a terra para enterrar os seus mortos, ele quer a terra para ele viver, para fazer a sua dança, a sua religião, tudo que é da cultura dele. Então isso é que os outros brasileiros precisam entender também, e que eu tenho a impressão de que o ministro Nelson Jobim não entendeu. Quer dizer, ele mesmo está tratando o assunto como se fosse uma briga entre pessoas que querem a terra para ganhar dinheiro. Mas não é esse o problema do índio. O índio quer a terra para viver nela. Quer para viver, para se alimentar, para manter a sua vida. Pois bem, então os índios têm o direito porque a Constituição deu. Mas muita gente não respeitou isto e invadiu essas terras. E pior do que isso, muita gente ainda quer invadir. E ao lado do latifundiário, do grileiro, da pessoa que vai lá tomar terra, também alguns governos dos estados estão contra os índios. Sim, por exemplo, o governo do estado do Pará, o governo do estado de Roraima, são contra os índios. Por que razão? Não é bom vocês saberem disso também. Eles acham que o índio ocupando a terra não deixa produzir mais riqueza. Ele diz, o índio ocupa a terra, ele só caça, pesca, ele planta para ele mesmo comer, e se a gente tirar o índio da terra, vai pôr fábricas, vai pôr uma porção de coisa que produz muita riqueza. Aí tem duas coisas que a gente tem que dizer. Primeiro, a mais importante de todas, é que a terra é do índio. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, saia da sua casa porque eu vou usar e vou fazer uma fábrica. Não é assim. A terra é do índio, é um direito dele, e um direito que existe há muitos e muitos anos. As pessoas não são felizes. Eu vivo em São Paulo, é a maior cidade do Brasil. É um horror viver em São Paulo, porque as pessoas estão se matando o tempo todo. Então tem isso, eu vou tirar o índio para fazer isso? Para pôr gente que vai viver mal? Para pôr gente que vai matar outra, que vai roubar da outra, que vai prostituir a outra, que vai atrapalhar a vida da outra? Quer dizer, na verdade, eu não vou melhorar a vida de ninguém. E também, se disserem isso, e às vezes o governador do Pará diz isso, eu tiro o índio daqui, eu coloco umas fábricas e todos os brasileiros vão ficar ricos com isso. É mentira! É mentira, porque nós já temos uma experiência mostrando que não é assim. Quem vai ficar rico é o dono da fábrica e só. Os outros brasileiros não vão ter esse benefício de jeito nenhum. Mas ainda que não fosse assim, o direito é do índio, o índio tem privilégio, o índio tem preferência, ele é que deve ficar na terra. Pois bem, então essas pessoas invadiram, porque tem uma diferença que também é importante vocês perceberem. O índio tem o direito. Então o índio tem o direito de ficar na terra, de usar tudo que a terra tiver. Mas existe a necessidade de fazer um registro de quais são essas terras. E por isso a necessidade da demarcação. Demarcação quer dizer, pega um mapa e diz, aqui é a terra do índio, ela vai até aqui. Então, dentro desta terra, ninguém pode entrar sem autorização do índio, porque a terra é do índio. Então vai ser feita a demarcação, vai marcar qual é a terra do índio. E o ponto que eu acho importante saber é que mesmo sem demarcar, a terra já é do índio.
Então a demarcação é só para deixar bem claro, esta terra é do índio. Então não entrem aqui, porque é claro que esta terra é do índio. E daí a demarcação. Então a terra já é do índio e a Constituição manda demarcar para que ninguém alegue que não sabia. Para que nenhum invasor, nenhum grileiro chegue dizendo, eu não sabia que a terra era do índio, por isso que eu entrei. Então a demarcação é só para isso, mas o direito já é do índio, mesmo sem a demarcação. E a lei então disse, olha, para que não haja essas brigas, essas disputas, vamos demarcar. E aí acontece uma coisa importante também, o governo brasileiro é obrigado a demarcar. Está escrito já numa lei, que é o Estatuto do Índio, é uma lei federal. Esta lei é de 1973. Ela deu prazo de 5 anos para que fosse feita a demarcação de todas as terras. Para que no Brasil inteiro, e a gente tem índio lá no Rio Grande do Sul, tem aqui, tem no Amazonas, tem em São Paulo, que todas as terras dos índios já ficassem demarcadas. Mas a lei mandou fazer isto e o governo não deu dinheiro, não deu recursos para que a FUNAI demarcasse. Está aqui o representante da FUNAI, que deve saber mais do que a gente das dificuldades que eles têm. O governo sempre alega que não tem dinheiro. É interessante, por exemplo, tem dinheiro para o presidente da República ficar passeando pelo mundo e levando um monte de gente com ele, fazendo festa, fazendo turismo. Mas para aquilo que é sério, que é uma obrigação legal, eles nunca acham dinheiro. Nunca acham dinheiro porque não querem achar, porque não convém. Se quisessem, já teriam achado. Mas não acharam, o governo brasileiro não deu esse dinheiro. E a lei de 73 dava 5 anos para o governo demarcar. Então isso deveria ter sido terminado em 78. Quando chegou em 78... tinham demarcado só 20% dessas terras, um pouquinho mais. Aí vem a Constituição de 88 e outra vez diz isso, a terra que o índio ocupa, a terra onde o índio mora, é do índio. Ninguém pode entrar lá se o índio não autorizar. As riquezas que estão nessas terras são do índio. E outra vez falou, o governo tem que demarcar, tem que fazer a demarcação para que ninguém entre na terra para não ter invasão. E outra vez acontece isso, deu prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos começou em 88, que é o ano da Constituição, e terminou em 93. E quem é que demarcou? Na verdade, demarcaram muito pouquinho. Hoje, se a gente somar todas as terras brasileiras dos índios que estão demarcadas, é menos da metade. Menos da metade. Chega perto de 40%. Mas vejam bem, não estão demarcando porque não querem demarcar, porque não tem interesse. Querem facilitar a invasão. Mas aí veio um decreto do governo Collor, o decreto é de 1991, é o decreto número 22, que estabeleceu as regras, disse como é que deveria ser feita a demarcação. E aí o Brasil recebeu dinheiro de alguns países da Europa para fazer a demarcação. Quer dizer, o governo brasileiro disse que não tinha dinheiro. Aí veio um pouco de dinheiro da Alemanha, especialmente a Alemanha deu mais dinheiro, mas vieram também de algumas outras partes, veio da Holanda, para demarcar essas terras. E aí foi sendo feita a demarcação, começou a acelerar mais a demarcação. Mas muitas dessas terras já foram identificadas, já se tem a localização, já está escrito no mapa, está escrito num relatório qual é a terra do índio, e falta só a parte final deste processo, que é registrar no cartório que aquela terra é terra indígena. E agora vem o ministro da Justiça e propõe um decreto que o presidente da República assinou, fazendo voltar tudo atrás. Não, fica sem efeito aquele decreto número 22, e agora o que vale é este aqui. E disse isso, a demarcação que não foi feita de acordo com este novo decreto não vale. E aí vejam bem, se o decreto saiu agora, em 96, é claro que a demarcação feita antes não obedeceu esse decreto, porque ele não existia.
Então é lógico isso. E aí lá está escrito, e essa demarcação não vale. E esse decreto foi feito, esse de agora, é o decreto 1775, com algumas desculpas. Mas eu quero contar para vocês, antes de dizer quais são essas desculpas, queria contar um fato que é muito importante vocês saberem. Antes de fazer esse decreto, o ministro Nelson Jobim, que é advogado, ele foi contratado pelo governo do estado do Pará para dizer no tribunal que o decreto número 22 era inconstitucional e pedir que o Supremo Tribunal declarasse nulo aquele decreto. E o advogado Nelson Jobim assinou um parecer, dizendo isso, aquele decreto é inconstitucional, por isso não vale. E aí, pegando esse parecer do advogado Nelson Jobim, o governo do estado do Pará pediu ao Supremo Tribunal que declarasse a nulidade. E o Supremo Tribunal disse, não, aqui não tem inconstitucionalidade. Então, o advogado Nelson Jobim perdeu no tribunal. Entraram 2 ou 3 ações, sempre pedindo a mesma coisa, dizendo o decreto é inconstitucional. O tribunal disse, não é não, está direitinho, a demarcação feita vale e ela tem que ser mantida. Pois bem, depois disso, o advogado Nelson Jobim virou ministro da Justiça. E aquilo que ele perdeu no tribunal, ele quis ganhar força. Então preparou um decreto, levou para o presidente da República, e eu estou convencido de que ele não disse a verdade para o presidente. Ele inventou que aquele decreto era inconstitucional, e o presidente acreditou e assinou. E assinou uma grande bobagem, uma coisa que é muito prejudicial para os índios, mas é prejudicial para o Brasil. E pelo que eu já contei para vocês, na Europa já tem muita gente contra o Brasil por causa disso. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Eu tenho muito contato com gente da Europa, dos Estados Unidos. Ainda agora, na semana que vem, eu vou para os Estados Unidos. Eu recebi um convite para explicar isso para os americanos. Eles querem saber, mas afinal o que é isso? Que o ministro disse que é ótimo para os índios. Mas os índios dizem que não é bom, então qual é a verdade? E então o ministro, mas vejam, isso eu acho muito grave, é falta de ética, é imoral. O ministro, como advogado, não conseguiu revogar o decreto, ele perdeu no tribunal. Mas ele não sabe perder, ele não ficou conformado. Ou, quem sabe, o cliente dele era muito insistente. E disse, não, se a gente perdeu no tribunal, agora faça um decreto e dê para o presidente assinar. E o presidente assinou esse decreto que é contra os índios. E o que é que ele alega nesse decreto? Como é que ele está justificando, fora do Brasil, porque ele já viajou para tentar justificar esse decreto, como é que ele está justificando esse decreto? E eu quero contar a vocês que eu já discuti isso com o próprio ministro. O ministro foi a São Paulo e o jornal Folha de São Paulo promoveu uma discussão pública em que eu falei, o ministro falou e a gente discutiu e ficou muito claro que realmente ele não tem razão. Então ele diz isso, esse decreto 22, o antigo, não valia, era inconstitucional, porque as pessoas que estavam na terra, pessoa que tinha título de propriedade sobre a terra, ficaram prejudicadas e não tiveram o direito de se defender. O primeiro ponto importante sobre isso é que a Constituição, ao mesmo tempo em que disse as terras ocupadas pelos índios são dos índios, ela disse mais. Disse, se alguém tiver um documento, se alguém tiver um título de propriedade sobre essas terras, esse título não vale. É o que está escrito na Constituição. Então, se eu tiver um título, por exemplo, um papel dizendo, eu sou dono da metade da área dos Tremembé, esse meu papel não tem valor. Isso está escrito na Constituição. Então, não adianta alguém dizer, os Tremembé, o Tapeba diz que a terra é dele, mas olha o papel, essa terra é minha. E teve gente que até disse isso, eu tenho um documento aqui que diz que há mais de 100 anos eu sou dono desta terra.
E como eu estou trabalhando nisso há muitos anos, eu estou acompanhando, eu sei como é que as coisas acontecem. Aí eu contei, saiu no jornal, e eu contei na frente do ministro, para toda a gente que estava lá, que existem uns vigaristas, os malandros, que falsificam documentos. Eles aprenderam um jeito de pegar um papel novo e fingir que ele é velho. Derrama limão, faz uma porção de coisa, põe no sol, e depois diz, olha, esse documento tem mais de 100 anos. E tem nada, é mentira. Mas mesmo que tivesse, e o ministro estava lá acompanhado de um advogado que disse, não, mas eu conheço uma pessoa, ele disse isso, que tem um título de mais de 100 anos numa terra indígena. E o que eu disse para ele, olha, se esse título tiver 1000 anos, também não tem nenhuma importância, porque a Constituição disse que esse título não vale, não tem valor legal, é nulo, é o que está escrito na Constituição. Então, vocês fiquem muito sossegados e muito tranquilos quanto a isso. Se alguém aparecer com um papel, dizendo, olha aqui, por este documento registrado, eu é que sou dono desta terra que os índios estão usando, esse papel não tem valor. Esse papel não vale nada, é lixo. Pode jogar fora. E vocês podem dizer isso. Jogue fora esse papel porque ele não vale nada. E quem disse que ele não vale nada é a Constituição. De maneira que não tem valor nenhum. E exatamente por isso é que o fundamento, a justificativa, a desculpa que o ministro deu, não tem valor também, não dá para aceitar. Por quê? Ele diz isso, pessoas que tinham documento, que tinham registro, ficaram prejudicadas. Ficaram prejudicadas porque não puderam se defender. Então disse isso, na hora em que foi feita a demarcação, essas pessoas deveriam ter o direito de ir lá e dizer, não, esta terra é minha, eu é que tenho o documento. Isso aí, pelo que está escrito na Constituição, se chama o direito ao contraditório, o direito de dizer o contrário. Então o índio diz, essa terra é minha. Alguém viria dizer, não, esta terra é minha. Esse é que era o contraditório. Mas o que acontece é que esta pessoa só poderia dizer isso com base no título, com base no papel, e esse papel não vale nada. Então não existe ninguém que possa dizer que tem direito sobre a terra dos índios. Não existe ninguém que possa chegar e dizer, olha, o índio está ocupando há 200 anos, 300, sei lá quanto, mas o meu documento é mais antigo. Não existe isso. Porque esse documento, se ele foi feito hoje, se foi feito há 200 anos, não vale nada do mesmo jeito. Isso está escrito na Constituição. Esses títulos sobre terras indígenas são nulos. Não tem qualquer valor jurídico. Não podem produzir nenhum efeito. Então este é um pontinho muito importante. E o outro, quando o ministro diz, aquele decreto era inconstitucional, porque não deu direito ao contraditório, não permitiu que as pessoas que eram proprietárias dissessem isso. Ora, esse direito não existe. Os direitos não existem porque ninguém pode dizer que é dono de uma terra dos índios. O único que pode dizer é o índio, mais ninguém. Então como é que eu vou dizer, alguém que era proprietário podia ter reclamado? Não existe essa pessoa. E o absurdo do decreto é que lá está escrito, em todas as letras, que no processo de demarcação, os interessados que tiverem títulos podem entrar no processo para dizer esta terra é minha. Quer dizer, o ministro da Justiça, que é advogado, que é ministro da Justiça, deveria saber mais do que eu que esse papel não vale. E ele sabe, isso é que é o pior. Ele sabe. E está fingindo que não sabe. Então, na verdade, ele está protegendo o latifundiário, protegendo o invasor, protegendo o governador que quer tirar a terra do índio. Quer dizer, na verdade, é ilegal esse comportamento, é contra a Constituição. Porque a Constituição disse que esse papel não vale. E o ministro chega e diz, pode juntar esse papel no processo. Mas um papel que prova uma propriedade que não existe. Porque ninguém pode ser proprietário de terra indígena. Então, de fato, o decreto está todo errado.
Ele é que é contra a Constituição. Não existe nenhuma justificativa para que se fizesse este decreto. E agora, para terminar, se vocês perguntarem, mas afinal, então, por que o ministro Nelson Jobim fez esse decreto? Eu estou convencido de que o ministro preparou o decreto e deu para o presidente assinar. O presidente assinou pensando que era uma coisa, agora viu que é outra, e até disse isso: olha, a barra está pesada, a coisa está ficando muito ruim do meu lado, agora vá lá explicar para os europeus o que é que você me fez fazer. E não tem explicação. Então, na verdade, que a gente pode dizer isso, o presidente Fernando Henrique entrou numa fria. E a única forma dele sair desta fria é revogar esse decreto. Então é isso que a gente tem que pedir com muita força, com muita insistência, não tem outra coisa, é só isso. Revogue o decreto 1775, respeite os direitos dos índios, respeite o Brasil, respeite os brasileiros, e aí o Brasil será respeitado pelo resto do mundo. Era isso que eu queria. Então, meus amigos, a gente agradece essa excelente exposição do professor Dallaire. Ele fala com a linguagem tão simples, todos nós entendemos, e eu acho o grande valor do professor Dallaire, ele, apesar da profundidade jurídica que ele tem, ele consegue traduzir tudo isso numa linguagem coloquial, que cada pessoa aqui presente vai sair entendendo exatamente a farsa que é esse decreto. Então, obrigado, professor Dallaire, pela sua exposição. Olha, meus amigos, já fica lançada uma proposta já, né? Uma luta pela revogação desse decreto, né? Desencadear essa luta, vamos ver a forma de encaminhamento depois, né? O João já está inscrito, vai falar, meu João, vou registrar as presenças, logo depois o João já está inscrito aqui. Nós temos ainda mais 25 minutos e inscrições de 3 minutos para a gente depois fazer os encaminhamentos. O professor Dallaire já dá um encaminhamento aqui concreto, que é a mobilização para a revogação desse decreto. Bom, primeiro inscrito aqui o deputado João Alfredo. João, fica aqui com a gente. Viu? Vamos pedir o João Alfredo para ficar. O João também representa a Assembleia, representa a Comissão de Meio Ambiente. Então o João fica aqui sentado com a gente aqui na mesa e logo depois ele vai usar a palavra. Vamos registrar mais algumas presenças importantes, dizendo que essa audiência ela está atingindo plenamente seu objetivo, com a presença de tantas pessoas, tantos amigos, tantas entidades, apoiando essa luta pela revogação do decreto 1775. Agradecendo também os companheiros da imprensa, né, que está chegando por aí, televisão, jornal, para dar toda a cobertura e divulgação a essa luta, que é de todos nós, né, que nos associamos aos direitos das nações indígenas. A Associação das Comunidades de Trailuçu, não é isso? Lagoa da Encantada, Itapuio. Zuleida, cadê a Zuleida? Zuleida, ó, obrigado, Zuleida, pela sua presença. O consultor da Coordenadoria da Saúde do Índio no Ministério da Saúde em Brasília, Miguel Vicente. Cadê o Miguel Vicente? Miguel, muito obrigado, meu querido, pela sua presença, muito importante. Fundação Nacional da Saúde do Índio, Fortaleza, Meire Forte. Cadê a Meire? Ô, Meire, obrigado pela sua presença, Meire. A Meirelles. Ela já saiu, então agradecer também a sua presença. Vereador de Maracanaú, Evaldo, cadê o Evaldo? Nosso querido vereador de Maracanaú. Obrigado, Evaldo, pela sua presença. Nós sabemos também que a Câmara de Maracanaú já promoveu uma grande audiência em defesa da demarcação das terras indígenas. A gente agradece. Espero que faça luta. Tá aqui, o pessoal está desejando que Maracanaú continue essa luta lá na Câmara, através do Evaldo, vereador que está aqui acompanhando os Pitaguari, lá de Maracanaú. Obrigado, Evaldo. E um abração lá para os vereadores de Maracanaú, que eles possam apoiar essa luta. Professor Alencar, eu já registrei a presença, um grande amigo nosso, foi meu aluno também lá na FAFIFOR, que também acompanha essa luta das nações indígenas. Pastor Saulo, da Igreja Evangélica. Cadê o Pastor Saulo? Pastor Saulo, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Ali com a dobradinha ali com o Padre Chico, né? O ecumenismo perfeito ali na defesa da nação. Que coisa linda, fico feliz com isso. Diário do Nordeste, o Elcio, cadê o Elcio, Diário do Nordeste? Tá aí. É você, Elcio. Muito obrigado, Elcio, pela sua presença. A gente agradece o Júlio também estava aqui há pouco tempo, da assessoria de imprensa, registrando os acontecimentos. Agradecemos aí o Maninho também, que está fazendo a filmagem aí pra gente. E todas as pessoas que aqui dão essa força tão importante para o resgate das terras indígenas. Então agora vamos passar a palavra ao primeiro inscrito, que é o nosso querido João Alfredo. Você, João, 3 minutos. Você que sabe, João. Fala daqui, Você
Cabiló aí, pode falar aí. Bom, eu penso, boa tarde a todos, né, companheiros, Boa tarde, João. companheiras aqui presentes. Eu penso, Duval, que pouca coisa restaria a ser falado em relação a essa questão depois da brilhante palestra do professor Dalmo Dallari. Brilhante e precisa e clara, né? Porque eu acho que não restou nenhuma dúvida do que nós temos hoje à frente do governo do país. O mais interessante de se observar nessa questão toda é que, apesar de nós termos um governo de um presidente que fez oposição ao regime militar, e um presidente que tem uma história ligada à luta democrática do país, nessa e em outras questões, nessa especificamente, há um retrocesso com relação ao governo Collor. Isso é grave, né? Você pensar o seguinte: o que foi o governo Collor de Mello? Um governo que foi derrubado legítima e constitucionalmente pelo povo e pelo Congresso, através de um processo de impeachment, por conta justamente de processos variados de corrupção. Mas esse governo, Fernando Henrique Cardoso, consegue, no aspecto da questão indígena, no aspecto também da questão social, os dados estão vindo aí, estão vindo relativos a Itamar, então, ser pior do que os governos anteriores e até do que o governo Collor com relação a esse decreto. E essa questão, eu acho que deve ser para a gente um momento de reflexão muito forte, muito forte. Porque muitas vezes, todos nós, às vezes militantes dos diversos movimentos que existem na sociedade, o movimento indígena é um deles, não assim atentamos para a questão política mesmo. Quer dizer, quando na campanha foi alertada de que esse governo era um governo dos ricos, pouca gente acreditou, porque nós tínhamos um real que servia como propaganda que garantiu essa eleição. Mas o real está aí, é verdade, se segurando. Agora, os investimentos na educação caíram, os investimentos na saúde caíram. Do ponto de vista da questão agrária, o que foi prometido na campanha não foi cumprido, nem agrária e nem agrícola. Os investimentos na área social caíram muito também. Enquanto isso, sobra dinheiro para ajudar banqueiro. Banqueiro hoje no nosso país tem, não é dinheiro pouco não, são bilhões para poder remedar os buracos que eles fizeram nesse tempo todo, e está todo mundo solto. Todo mundo solto. Prenderam a Diolinda, soltaram há pouco tempo, prenderam outros companheiros do MST, mas os banqueiros que roubaram esse período todinho, eles estão soltos. Tem dinheiro para os usineiros. Agora mesmo o governo está enviando um outro projeto para reativar o PROAL com dinheiro para os donos de usina. Tem dinheiro para os latifundiários, que conseguiram negociar suas dívidas com o Banco do Brasil. Pequeno produtor não. Trabalhador rural sem terra não. Mas os latifundiários têm dívidas imensas, que o Banco do Brasil deu um prejuízo imenso no ano passado, de 4 bilhões de reais por dívida dos usineiros latifundiários. Sobra dinheiro, o governo continua ajudando essas classes de banqueiro, de latifundiário, de usineiro e tudo mais. Enquanto isso, vem um decreto desse para atingir os povos indígenas. Mas aí é que está. Como hoje a gente vive uma época de globalização, quer dizer, tudo no mundo hoje se fala em globalização no mundo todo. Então nós temos que usar também a globalização a nosso favor. Como colocou muito bem o professor Dalmo Dallari. No ano passado, quando houve aquele massacre de Columbiara, várias entidades denunciaram ao mundo a vergonha que aconteceu, né, do massacre dos trabalhadores rurais sem terra. E quando o presidente Fernando Henrique foi para a Europa, ele foi cobrado. Ele foi cobrado em função da questão agrária. E ele então modificou o INCRA, mexeu uma coisa ali, outra acolá, para pelo menos dar uma satisfação à opinião pública. E agora, vou concluir, Duval, e agora a questão indígena. Então nós temos a obrigação de mostrar ao mundo que o governo, que inclusive está negociando recursos, né, professor Dalmo, com o governo alemão para a demarcação de terras, é o mesmo governo que abre a possibilidade de anulação. Então os deputados lá na Alemanha estão perguntando na Europa, por que nós vamos mandar dinheiro para o governo brasileiro para ele demarcar as terras
se ele mesmo dá o direito dessas demarcações serem anuladas? Quer dizer, como é que se justifica isso tudo? Então eu acho que é um momento importante, é um momento forte, e a gente queria trazer no nosso nome, no nome dos outros companheiros da bancada do PT, o Mário teve aqui há pouco, teve que sair, o nome do companheiro Arthur Bruno, em nome da Comissão do Meio Ambiente, que nós somos vice-presidente, essa nossa solidariedade. Nós que já aprovamos requerimentos na Assembleia de Solidariedade, recebemos inclusive uma resposta abusada do senhor Zé Gregório, quando protestamos contra o decreto 22, ele respondeu da forma mais grosseira, mais abusiva possível, mas dizer que nós estamos aí. E que nós nos colocamos, depois para acertar com as entidades, a Assembleia à disposição para realizarmos uma audiência pública durante justamente a semana, né, que precede dos povos indígenas, próximo, portanto, ao dia do índio. Então eu quero deixar essas reflexões para pensar e dizer que num governo que está aí, como esse aí, só muita luta e só muita mobilização para derrotar esses planos que estão aí, que são contra os índios, que são contra os negros, que são contra os sem terra, que são contra os excluídos, que são a favor dos índios. Então nós temos que lutar contra esse governo todo tempo, toda hora, para poder alcançar os direitos que já foram até assegurados anteriormente na nossa Constituição. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um convite aqui. Eu queria fazer, até me esqueci, queria fazer um convite aqui a alguns companheiros e companheiras. Nesse sábado agora, dia 23, a partir das 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer uma plenária de avaliação, prestação de contas e planejamento do nosso mandato. Aberta a simpatizantes, a apoiadores, ou quem quiser, vamos dizer, apresentar alguma crítica ou sugestão. Então a gente queria fazer esse convite. Eu sei que alguns companheiros estão viajando aí, em função dessa luta, mas que pelo menos algumas entidades que estão aqui, ou mesmo pessoas mesmo, que se quiserem, puderem ir. Vai ser a partir das 9 horas da manhã, lá na Assembleia Legislativa. Nós vamos até distribuir depois o nosso jornal, que fala disso e de outras questões, inclusive da audiência que a gente realizou no ano passado lá na Assembleia. Obrigado. A gente agradece aqui a presença do João e a sua brilhante reflexão, colocando esta questão no âmbito assim mais geral do governo Fernando Henrique Cardoso. E vamos agora continuar a intervenção da plenária através do Haroldo. Pedi a inscrição, 3 minutos, Haroldo. O João passou um pouquinho, eu pensei que ia ter pouca gente, mas eu pediria que agora a gente marcasse 3 minutos. Já temos mais outra inscrição do professor Pinheiro, que vem logo depois. Pinheiro, se quiser se aproximando já aqui, é bom, já vai facilitando. Obrigado, Haroldo, pela sua presença aqui, meu irmão. Sem dúvida. Boa tarde, professor Dalário, os companheiros que acompanham a mesa, os companheiros índios, né, e demais entidades que estão aqui na plenária, tá certo? Bom, primeiro justificar, a gente está aqui em nome do mandato da companheira Rosa Fonseca, que é vereadora. Ela era para estar aqui nessa audiência, uma audiência às 18 horas, com o secretário de Educação, com relação à questão dos trabalhadores de educação. A audiência foi antecipada de última hora para as 15 horas. Infelizmente ela não está podendo estar aqui, mas a gente está aqui representando o mandato, e sem dúvida uma companheira que está na luta, não só dos povos indígenas, mas com das mulheres, dos negros, mais diversos segmentos aí que sofrem. Bom, companheiros, a reflexão que a gente tenta trazer é um ponto que já foi colocado aqui, mas nós achamos que, por exemplo, esse decreto, tá certo? Colocado aí pelo ministro Jobim, ele tem realmente relação com um projeto maior. Que esse projeto do governo Fernando Henrique, que a gente chama de projeto neoliberal, e que está visando realmente, tá certo? Colocar o Brasil na mão de poucas pessoas, colocar a saúde na mão dessas poucas pessoas, colocar a educação na mão de poucas pessoas, com acesso a pouquíssimas pessoas, tá certo? A questão da habitação, ou seja, é um projeto que acaba com a cidadania, com a cidadania. Né? Inclusive existe um paliativo chamado comunidade solidária, né? Que na opinião da gente é um mero paliativo que não vai solucionar os grandes problemas do Brasil hoje. É através do qual procura passar a imagem que o governo está tendo a função social, etc, etc, que não está tendo coisa nenhuma. E esse ataque que vem, tá certo? Ao direito, como o professor Dalário colocou aqui muito bem, o direito dos povos indígenas de terem o acesso à sua terra, que já foi reduzido drasticamente, diga-se de passagem. Porque nós sabemos, né, os milhares de pessoas, de índios aqui no Brasil que foram exterminados, que foram massacrados. Isso não é coisa só de 400, 300 anos atrás, não. Esse século mesmo, inclusive nas últimas décadas, muitos povos, tá certo? Ou através da violência, ou através das doenças levadas pelos brancos, ou através de várias outras formas, foram atingidos de forma grave, tiveram o seu direito à vida cassado por conta disso. E agora querem
exterminar de vez, para exterminar de vez, querem caçar o direito desses povos de ocuparem, tá certo? Essa pouca terra, né, que resta e que o governo Fernando Henrique Cardoso está querendo deixar para os latifundiários, para os grileiros, para os que extraem madeira, tá certo? Como nós já vimos aqui. Então, na realidade, nós consideramos que a luta dos povos indígenas hoje, ela está associada a uma luta maior, que é a luta de todos os trabalhadores, que é a luta dos milhões de desempregados que estão hoje nesse país, tá certo? Que estão numa situação talvez idêntica, porque não tem casa, não tem acesso à comida, não tem salário, não tem nada, tá certo? A luta das mulheres, a luta dos negros, a luta desses mais diversos segmentos, nós consideramos que nós temos que unir esses segmentos todos num único projeto. Criar realmente, desencadear um grande movimento nesse país, tá certo? Capaz de pôr abaixo esse decreto, capaz de pôr abaixo esse governo, capaz de pôr abaixo esse projeto, de levantar um Brasil diferente. Um Brasil que seja dos índios, que seja dos brancos, que seja dos negros, que seja, enfim, como o professor estava colocando aqui, dos brasileiros, e que nós possamos viver com dignidade. Essa é o que a gente quer colocar aqui para os companheiros, e sem dúvida nenhuma. O mandato da companheira Rosa, tá certo? Também, nosso partido, que é o Partido da Revolução dos Trabalhadores pela Revolução Humana, somos os companheiros nessa luta. É isso aí. Obrigado, companheiro Haroldo, pela compreensão em relação ao tempo. Vamos passar então a palavra agora ao terceiro e último inscrito. Logo depois vamos ver. Maria Amélia quer falar, então Maria Amélia logo depois, que a gente encerra as inscrições para fazer os encaminhamentos. Professor Pinheiro, representando a DURS, a gente agradece, Pinheiro, a tua presença aqui, meu irmão. Queria parabenizar a Câmara de Fortaleza por ter sensibilizado diante de uma questão tão séria como como são as questões das minorias e das terras indígenas. O professor Dalari, na sua forma brilhante de expor, já fez um encaminhamento fundamental. Queria parabenizar pela clareza com que ele coloca essa questão. Nós temos que lutar para revogar esse decreto. Esse decreto é imoralidade. E as denúncias que o professor faz aqui são denúncias gravíssimas. Esse senhor chamado Nelson Jubim era advogado e agora, na condição de ministro, se apropria do poder público para privatizá-lo em favor das minorias, não das minorias indígenas, mas da minoria que domina esse país. Então esse governo ele tem se caracterizado por ser, eles falam no Estado mínimo. O Estado mínimo tem funcionado para garantir o direito dos trabalhadores e das minorias. E ele tem sido máximo para garantir os interesses do capital. Basta nós examinarmos o que está acontecendo agora em relação à educação e à saúde. Só para vocês terem uma ideia, companheiros índios e outros companheiros, esse governo está colocando a execração pública, por exemplo, a universidade pública, dizendo que a universidade é perdulária e que gasta desnecessariamente. Só para vocês terem uma ideia, o que foi doado de público ao Banco Nacional, 5,8 bilhões de reais, daria para financiar as universidades públicas brasileiras durante um ano. Para vocês terem uma ideia, o que está orçado este ano para a educação são 10 bilhões de reais. O que esse governo vai doar aos bancos pode chegar, nas versões mais criteriosas, a 16 bilhões de reais. Então, esse governo que se diz um governo que veio para fazer um governo sério, mostra claramente ao contrário. Ele é um governo que claramente favorece os interesses dos grandes capitalistas, nacionais e internacionais. Então nós não temos que ter nenhuma dúvida. Nós temos que nos unificar, buscar derrubar esse decreto e fazer com que esta globalização, como disse João Alfredo muito bem, ela venha a nosso favor. Porque nós passamos a fazer essa denúncia a nível internacional. E nós, representando no Sindicato Nacional, a Antissindicato Nacional, estamos aqui ao lado de vocês e dispostos a fazer com que essa denúncia chegue ao nível nacional através dos sindicatos dos docentes do mundo inteiro. Nós temos que fazer isso imediatamente. E a ANDE, Sindicato Nacional, que representa aqui como diretor, está disposto a, junto com os companheiros, denunciar a ação desse governo, não só em relação às minorias, mas em relação à saúde e à educação pública desse país, que é uma vergonha. Muito obrigado, companheiros. Aqui estamos. Agradecemos ao professor Pinheiro pela compreensão em relação ao tempo. Concluímos as inscrições com a nossa querida Maria Amélia, que representa a missão Tremembé. A fechar o professor Aécio, ou o doutor Aécio, representando a pastoral indigenista. A gente fecha então as inscrições.
para dar os encaminhamentos finais, já que o nosso tempo está esgotando. Amélia, uma palavra, minha querida. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui com o professor Dalmo, que a gente já convidou uma vez indiretamente, através de uma tese de mestrado da nossa advogada Joiciane. E que eu acho que é um momento tão rico, né, de a gente aprender, de a gente partilhar e de também de criar força, porque é um momento tão difícil que a gente não tem. O que eu achei importante hoje aqui, com toda a simplicidade dessa audiência, é que a gente está criando mais força. As coisas não são tão ruins, são ruins, tão difíceis. E eu queria dizer uma coisa também, o seguinte: aqui hoje tem um grupo indígena que pela primeira vez está aparecendo aqui e que ele não foi mencionado. E eu acho que é preciso a gente dizer bem alto que eles estão aqui e eles se apresentarem. São os Calabaça, da região de Crateús. Fica de pé aí, pessoal, para identificar os como é que é? Calabaça. Calabaça. Crateús, olha que bom. Sejam bem-vindos aqui, gente, à Câmara, viu? Porque ninguém pode imaginar o que representa ter coragem de vir aqui a Fortaleza publicamente e dizer que é índio. Porque ser índio é ser morto, é ser ruim, é ser bicho, é ser tudo que não presta no mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante. E o Ceará, ninguém se engane, a gente tem que lutar com muita força para sair essa demarcação, porque atrás de vocês tem muitos e muitos outros grupos que estão aí na moita, como a gente diz, só aguardando uma coragemzinha maior para levantar a cabeça, como a gente teve hoje aqui o companheiro lá Canindé, que pela primeira vez também está aqui na cidade. Eu queria dar uma informação que eu soube ontem de São Paulo. Uma das coisas que o Jobim diz, né, esse famoso ministro sinistro, eu achei importante aquele jornalista de São Paulo dizer o ministro sinistro. Ele diz que só tinha 3 reclamações, 3 contestações contra o decreto. E eu tive uma informação que eu achei uma tragédia. O chucuru de Ororubá, a grande maioria dos indígenas que está aqui conhece, olha, minha gente, só do chucuru de Ororubá deu entrada na FUNAI em Brasília 136 contestações. Isso não é brincadeira. A FUNAI não vai ter condição de jeito nenhum de responder às contestações, que não são só essas, e ninguém se engane que aqui do Ceará vai haver também um monte de contestações. A gente tem notícia de pessoas de Almofala que já levaram, até do cacique, né, que não é mais do cacique, até dele levou uma carta contra os próprios indígenas. Quer dizer, é essa tragédia que é terrível, é desse jogo miserável de destruição entre os próprios parentes, entre as próprias famílias indígenas. E ninguém tenha dúvida de que esse decreto tem essa grande finalidade, de destruir vocês, de destruir a força dos índios, de destruir a força das entidades, por tudo que eles têm dito contra nós e contra todo o povo indígena no Brasil. Muito obrigada. Agradece a Maria Amélia também, e ao pessoal do Tremembé, o pessoal da Pastoral Indigenista, pela confiança que tem tido no nosso mandato, na medida que toda essa luta, o pessoal nos procura para dar apoio, e gostaria de dizer que a Comissão de Direitos Humanos está sempre aberta a atender essas reivindicações. Amélia, obrigado por estar sempre pertinho da gente. Vamos agora ver o Aécio, que é outro companheiro também de luta, através da Pastoral Indigenista. Vamos aplaudir o Aécio, está aqui com a gente. Encerrar assim, as falações da plenária. Bom, eu acho que essa mesa está bem representada, eu acho que a mesa tem um potencial forte. O professor Dalmo Dallari é uma representante que para a gente significa um empurro, quer dizer, um avanço na nossa luta. Nós já tínhamos essa expectativa de trazê-lo ao estado do Ceará. Quero deixar isso aqui bem claro, que havia expectativa da gente, até na tese de mestrado de uma companheira nossa, que também é advogada. Eu só queria fazer um relato a vocês, porque eu sou advogado da Arquidiocese da Pastoral Indigenista, e nós trabalhamos diretamente com os Tapebas, Pitaguari e Genipacos Canidés. No ano passado, nós tivemos vitória significativa do ponto de vista judicial. O Esmeralda Arruda, né,
Quem não sabe, ele é suplente do senador Sérgio Machado, entrou com ação na Justiça Federal contra o governo federal e contra a FUNAI para não demarcar as terras dos índios tapebas. Ele entra com a medida cautelar. Nesta medida cautelar, nós entramos como litisconsórcio passivo, ou seja, representando as comunidades indígenas tapebas. Dentro desse processo, que ele entrou no final de 93, normalmente no mês de outubro, quando foi agora em 95, nós tivemos uma sentença favorável aos tapebas. Nós tivemos também uma decisão por parte do juiz da 7ª Vara, uma decisão interlocutória, colocando que nas áreas indígenas tapebas não poderia ser feita mais transferência nem venda dos lotes de terra nas áreas indígenas tapebas em 95. Isso do ponto de vista judicial. Quem conhece, os advogados que trabalham com a questão indígena, sabe que nós não podemos ser só técnicos. Nós não podemos ser só advogados profissionais. Nós temos que ser mais pessoas que almoçam diante a questão indígena. Nós temos que conhecer um pouco da questão antropológica, da questão étnica e histórica, para nós podermos avançar e convencermos uma estrutura do Poder Judiciário no Estado do Ceará que não conhecia a questão indígena. E esses avanços foram feitos significativamente, tendo em vista essa vontade que a gente tem de alterar esse Estado que os índios do Estado do Ceará vivem. E eu coloco isso porque quando nós tivemos essa vitória, o advogado do Ismerlin Arruda, um profissional, chegou na vara e disse: eles podem ganhar aqui na Justiça, mas não ganham no Poder Executivo. Porque o Poder Executivo, o ministro da Justiça, juntamente com a Presidência da República, é que faz a demarcação das terras, é que o processo passa definitivamente nesse processo. Eu disse para ele: olha, nós estamos muito mais acostumados a lutar no campo político do que no campo jurídico. Quando nós somos competentes nos dois campos, é porque nós chegamos realmente no ápice da nossa felicidade. Então eu disse para ele: nós vamos entrar nesta luta, e eu coloquei isso para a doutora Germana de Oliveira Moraes, que era, no momento, a juíza da 3ª Vara. E eu entendi o recado que o Ismerlin Oliveira Arruda tinha dado para mim. Com a família dele todinho, nós temos mais de 6 ações na Justiça Federal contra os índios tapebas. E todas essas ações estão dormindo depois da sentença da juíza. Acontece que realmente essa questão, ela tem que se envolver mais gente. Eu achei interessante o que o professor Pinheiro colocou da Universidade Federal do Ceará. Nós precisamos envolver a universidade, porque a questão indígena, ela não fica só no campo popular, ela tem que entrar no campo científico, sob pena de nós não termos um avanço significativo e técnico na questão. Porque esse decreto que está aí, decreto no mês de janeiro, ele é terrível. Eu já li esse decreto umas 6 vezes. As entrelinhas deles, é impossível você, a curto prazo, conseguir responder o decreto. Não existe possibilidade técnica de você responder esse decreto. Esse decreto é um absurdo. Porque, vejamos, essas discussões sobre a questão indígena, os índios tapebas, o estudo dele foi em 1986. Foi publicado no Diário Oficial da União em 1993. Nós tivemos quanto tempo de discussão sobre a questão do ponto de vista antropológico, sociológico, étnico, histórico e cartográfico da questão indígena tapeba? Então nós não podemos ficar de braços cruzados. E eu conclamo todas as outras instituições que estiverem aqui presentes a sensibilizar. E vou dizer uma coisa muito simples. Olha, a questão indígena, se você não estudar, se você não ler, se você não aprofundar, se você não se envolver, você vai pensar que é um mero movimento. E ela é muito mais profunda do que isso. Ela traz as raízes de todas as questões. Quando nós conseguimos a determinação na Justiça Federal que não transferisse as terras de Caucaia, nem fizesse nenhuma movimentação de títulos e registro de cartório de imóveis sobre terras envolvendo as terras indígenas de Itaguaí, eu recebi talvez umas 16 ligações nos 10 primeiros dias para saber como é que seria feito. Eu tive que me sentar com o cartório e fazer verdadeiras manobras políticas para colocar, porque eu tive muita preocupação se ele ia jogar todos os pequenos proprietários, todas as pessoas que tinham pequenas gramas de terra, que não estavam na área indígena, jogaria contra nós, dizendo: nós não conseguimos registrar as terras de vocês porque nós estávamos indígenas. E nós fomos lá conversar com a mulher do cartório, fizemos uma reunião com 3 pessoas do cartório, nos colocamos à disposição e disseram: essas terras não é indígena, pode repassar, essas terras não é indígena, pode repassar. Porque nós sabíamos que existia um complô dentro de Caucaia. Pegava todo mundo que não estava fora das terras indígenas e colocava contra nós. Era muito cômodo para eles fazerem isso. E nós tivemos que nos mobilizarmos isso na surdina, porque dentro da estrutura de Caucaia, embora nós tenhamos já hoje funcionários públicos, pessoas do Banco do Brasil, promotores de justiça fazendo tese de mestrado sobre a questão tapeba, nós temos sensibilizado alguns juízes dentro de Caucaia, alguns promotores, funcionários da justiça, porque nos interessa. Nós temos alguns funcionários do própria Câmara de Vereadores de Caucaia, alguns até secretários do município de Caucaia, nós tentamos sensibilizar para que nós conseguimos, no momento oportuno, termos apoio, para que alguém dê pelo menos uma palavra. E nós já sentamos, fizemos isso. Mas se nós não tivéssemos essa habilidade, minha gente, nós estamos lutando, esse é o problema. Nós estamos lutando contra uma massa
de pessoas poderosas e que interfere, só concluindo, na questão dos cartórios. Só vou dizer uma coisa: quando for demarcada as terras indígenas, vai dar um balanço nessas estruturas cartoriais do país terrível. E esse balanço nós temos que estar preparados, porque nós estamos comprando inimigos que trabalham na surdina, que tem políticos que devem favores a eles. Tenho dito. Pela compreensão em relação ao tempo, já o nosso teto já está atingido. Então, gente, eu antes de passar para o caminhamento final, porque parece que só existe um caminhamento concreto mesmo, o professor Dalmo Dalá já colocou com bastante clareza, alguns comunicados. Vem agora 20 horas Unifor, né? Lembrando, 20 horas Unifor, mesmo tema, né? Vai ser debatido. Depois, o deputado João Alfredo está me avisando aqui que a audiência pública na Assembleia Legislativa será no dia 18 de abril, às 15 horas. Então, 18 de abril, às 15 horas, estaremos lá novamente na Assembleia Legislativa para continuar essa luta contra esse decreto imoral que prejudica a demarcação das terras indígenas. Gostaríamos de avisar também, gente, que aqui na Câmara nós estamos com duas audiências importantíssimas. Dia 26 de março, às 15 horas, audiência pública sobre demissões voluntárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica. O Sindicato dos Bancários, juntamente com o nosso mandato, está desencadeando essa luta contra essas demissões voluntárias, entre aspas, né? Do pessoal do Banco do Brasil e Caixa Econômica. E no dia 1º de abril, às 14h30, eu estava até conversando aqui com o professor Dalmo, estaremos realizando uma audiência pública sobre a CPI dos bancos. Um grande debate sobre a CPI dos bancos, que agora está sofrendo essa pressão do governo para ser esvaziado. É isso. Então, essa iniciativa é do gabinete do vereador Durval Ferraz, junto com o gabinete do deputado Zé Pimentel, do PT. Então, nosso gabinete, com o gabinete do Pimentel, estão promovendo essa audiência. E a ideia da gente é trazer para aqui o presidente do PMDB, que é o deputado Paz de Andrade. O PMDB tem uma disputa interna com o governo federal e está realmente sendo um dos grandes patrocinadores dessa CPI. E é importante a gente reforçar a posição do PMDB para levar a CPI adiante. Então vamos convidar o deputado Paz de Andrade, que é o atual presidente do PMDB, para ficar junto conosco aqui nessa luta em defesa da CPI dos bancos, que é muito importante para desmascarar as falcatruas do sistema financeiro nacional, sobretudo através do Banco Central. Então, meus amigos, é importante que vocês perceberem que a luta não está isolada, né? A gente tem que ir pegando vários aspectos dessa luta, trazendo aqui para o parlamento, para que a comunidade vá tomando consciência. Gente, mas para a gente não demorar muito, o professor Dalmo colocou: é preciso a revogação imediata desse decreto 1775. Então eu espero que lá na Unifor hoje, a gente levante essa mesma bandeira, vocês começam o movimento lá de abaixo assinado, traga aqui para a Câmara e a gente possa continuar essa luta, né, e o encaminhamento. Agora aqui na Câmara eu vou propor basicamente o seguinte: eu acho que a gente deve tentar vamos fazer um requerimento dirigido ao Ministério da Justiça, ao senhor Nelson Jobim, né, solicitando a revogação do contrato, e vou pedir o máximo de assinatura possível dos vereadores. Eu vou tentar que esse requerimento seja subscrito por todos os vereadores, ele está na posição oficial da Câmara Municipal. Eu acho que o João vai tentar a mesma coisa na Assembleia, a gente já sai as duas casas legislativas, o João já apresentou, né? Para também tentar revogar esse decreto, entendeu? E é importante também que a gente provoque outras entidades da sociedade civil com abaixo assinados, para que a gente possa fazer uma pressão. Há uma ideia também, Maria Amélia deve se lembrar, o Aécio, que nós estamos tentando há vários meses uma audiência com o governador Tasso Gereissati. Não conseguimos ainda essa audiência. Então eu acho que deve ser também um encaminhamento, uma audiência com o governador para exigir uma posição dele em relação a isso e outras questões de demarcação. Então eu acho que nós devemos tentar continuar essa luta de aproximação com o governador de Santa Cruz, uma posição, é contra ou a favor, né? Não pode ficar em cima do muro escondido lá dentro do palácio, você entender, gente? Diga, querido. Inclusive pedir o cumprimento do compromisso assinado com a comunidade indígena pelo ex-governador Ciro Gomes. Exato. E ele se comprometeu a tirar todos os poceiros que estavam na área indígena e assinou lá e Maninha, não fez nada. Você agora vai ficar comprometida com a gente. Vamos marcar essa audiência e você vai junto com a gente nessa audiência. Eu sou advogada do Tremembé. Pronto, então você vai lá, você vai lembrar na cara dele mesmo, viu? Vai jogar isso para ele poder não esquecer o compromisso do antecessor, que é do mesmo partido, né? E eles continuam a mesma política. Então, gente, boa lembrança aí. E vamos dirigir os requerimentos ao presidente da República. Exato. O Nelson Jobim não resolve Isso, nada. presidente da ISO, boa ideia, boa lembrança. Então, atendendo, inclusive, o teor do discurso do professor Abel Dalá. Então, o presidente da República, o Ministério da Justiça
e outras autoridades, o Tribunal Superior, vamos aí depois ver algumas instâncias dos poderes federais para dirigir cópia desse requerimento. Duval. Mais alguma colocação sobre encaminhamento? Eu recebi um processo agora nas minhas mãos da Prefeitura de Aquiraz contra a Prefeitura de Pidoretama. Mas o que nos interessa é o seguinte: a Prefeitura de Pidoretama, junto à Fundação Nacional de Saúde, está querendo fazer uma adutora para tirar a água da Lagoa da Encantada, que vai trazer prejuízo para o Genipapos Canidé. Se essa retirada dessa água não for criteriosa, os Genipapos Canidé vão ficar sem água. Então nós queríamos um requerimento que fosse para a Fundação Nacional de Saúde e para a Prefeitura de Pidoretama, para que se faça um estudo criterioso antes de qualquer retirada de água da Lagoa da Encantada. Até porque os índios já são contra. Meu filho, faça depois um releasezinho, um textozinho para ajudar a gente, que aí você pode mandar para o João. O João já está aqui se comprometendo que encaminha via Assembleia. E olha, manda para mim que eu faço Câmara Municipal de Fortaleza. Não tem problema nenhum, viu? Vai dar um textozinho básico aí para ajudar a elaboração do requerimento. Gente, mais alguma proposta de encaminhamento? Bem objetiva? Então fica a proposta central do professor Davo Dalari, que é a revogação imediata desse decreto imoral que ele denunciou tão bem aqui, que vocês reforçaram nas orações. Tá bom, Maria? Você vai ficar encarregada lá de reforçar, tentar essa audiência com o Tasso e reforçar essa promessa. Maria Vera, quer falar mais alguma coisa, querida? Não dá, como assim, Maria? Eu não entendi. Ah, que ele vem aqui a Fortaleza. Ah, sim, sim. Maria, nós não estamos conseguindo ouvir, querida. Liga o som dela aí. Vê se liga o som, vê se o microfone está funcionando aí, Maria. Maria Amélia, não está dando para a gente ouvir direito. É isso. Está funcionando. Fala bem pertinho. Para aproximar mais o microfone, Maria. Fala perto. Tem que ser bem pertinho. Alô, oi. Alô, tá ouvindo? Tá ouvindo agora. Pois é, a minha sugestão, porque essa é uma campanha que nós estamos fazendo em plano nacional e internacional. Um protesto dirigido ao presidente da República, ao ministro Jobim e ao presidente da FUNAI, que atualmente é um novo presidente, inclusive da inteira confiança do ministro e um dos redatores desse decreto. Tudo bem, FUNAI também. Muito bem, então cópia do requerimento, né, João? Vamos enviar também para a FUNAI. Gente, ok? Podemos dar... Então a gente agradece a presença de todos. Eu quero agradecer a confiança dessas nações indígenas do Ceará e dos seus...